Vamos lá, então dando sequência aqui, vamos falar sobre o problema da atualização temporária ou leitura suja, que ocorre quando uma transação atualiza um item do banco de dados e depois a transação falha por algum motivo. Nesse meio tempo, o item atualizado é acessado, lido por outra transação antes de ser alterado de volta para o seu valor original. Então, no caso aqui, nós temos um exemplo parecido com o anterior, só que com ordens e valores diferentes em variáveis. Então, a variável x está com valor inicial com 4, vão ser as poltronas ocupadas no dia x. Variável y com valor inicial 0, poltronas ocupadas no dia y. Variável n com valor inicial 1, que são o número de poltronas a serem remarcadas para outro dia. E a variável m igual a 3, sendo que o número de poltronas a serem reservadas. Então, no caso aqui, eu tenho duas transações sendo executadas de forma intercalada, onde no primeiro tempo aqui eu tenho o read item x. Esse x aqui, ele vale 4. Né? A gente pode perceber aqui, ó, x4, y0, n1 e m3. Então, x, eu vou fazer a leitura aqui, vale 4. X menos n, então n aqui vai valer 1. Então, x menos n vai ser a mesma coisa que eu pegar 4 menos n, que é 1, vai ser 3. Então, x vai valer 3 e eu escrevo x. Então, nesse caso, eu vou gravar aqui em x esse novo valor de x. Então, a leitura que acontece aqui, nesse momento, eu já vou pegar esse valor gravado aqui anteriormente. Isso aqui é importante, porque é diferente do problema anterior. E a leitura acontece de pegar o número 3. Por quê? Porque eu já atualizei esse valor aqui no meu banco de dados quando eu dou esse comando write item x, certo? Então, quando eu faço a leitura na sequência aqui, eu já vou pegar esse valor atualizado. Então, nesse caso agora, vai ser x vai receber x mais m. Esse m aqui, ele está valendo 3. Então, aqui 3 mais 3 é igual a 6. Então, eu vou escrever novamente o x. O x agora vai valer 6. E aqui no caso eu tenho um read item y. Faz a leitura de y. No caso o y vale 0. Só para confirmar aqui, ó. Item igual, y igual a 0. Ok. Só que nesse momento houve uma falha dentro dessa transação. Então, essa aqui é uma operação que a gente pode colocar como abort, né, que significa que falhou essa operação. Então, as operações que a gente deveria executar para finalizar aqui, a gente não tem mais. E quais seriam essas operações? Aqui no caso seria para a gente somar a y esse n que nós retiramos de x. Então, nesse caso aqui específico, nós terminamos com x valendo 6. X é igual a 6. E aqui eu tenho, no caso, o y valendo 0. Então, o y aqui é igual a 0. Agora, qual que seria o valor real dessa operação? Então, se eu for verificar aqui, é o seguinte. Onde que eu tive erro? Essa operação aqui aconteceu com sucesso, ok? Então, quando fiz a leitura de x valendo 4 e reduzi esse x aqui de 4 menos 1, que valeu 3, e gravei esse x para 3, ok, eu confirmei que no dia x tem 3 poltronas reservadas. E aqui está falando na transação 2 que eu vou reservar mais 3 poltronas no dia x.
Então, nesse caso, isso aqui acontece também com sucesso. Esse x, ele está no valor correto. Então, o x realmente valeria 6. Só que o problema aqui foi com o y. Por quê? O y aqui, no caso, ele deveria passar de 0, assim como ele finalizou, para 1. Então, no caso, aqui, ó, eu teria uma situação que esse y final ele deveria ser 1, porque eu somaria y é igual a y mais n, que seria 0 mais 1, y no final teria esse resultado, certo? Então, o correto é a gente finalizar exatamente com essa operação. Só que o que vai acontecer? Se eu estou tratando aqui de transações, não sei se vocês lembram aqui, quando eu falei na primeira aula sobre esse conteúdo. Ela é uma operação que ou você executa ela toda com sucesso, ou você não executa nada. Então, nesse caso aqui, se eu dou um abort nessa operação, é a mesma coisa que falar, ó, se isso aqui deu erro, eu vou ter que desconsiderar tudo isso aqui. Então, isso aqui não vai acontecer mais. Então, nesse caso também, o que vai acontecer? A leitura de x que eu tinha feito 3 aqui, ela deveria, né, já que essa aqui falhou, ela deveria pegar o valor inicial de x. Então, ela deveria pegar 4 mais 3, aí finalizaria com 7. Certo? Então, aqui é um problema um pouquinho mais complexo, porque essa transação ela não foi executada com sucesso. Então, eu elimino todas as operações que foram executadas e volto para os valores padrão. Então, neste caso aqui, ó, esse x aqui final, de forma mais correta, seria o valor 7. Ok? Então, isso aqui é o que deveria realmente acontecer. Beleza, gente? Então, até na próxima aula aí vamos falar sobre um outro problema.